Hoje eu recebi um vídeo no Instagram de um missionário que mora em Israel já há uns 25 anos aproximadamente. Quando ele estudava para ser missionário, eu o conheci, eu era adolescente. Isso deve fazer lá uns seus 20 e pouco, 30 anos já. E hoje, curiosamente, ele me mandou um vídeo de alguém falando sobre a questão de Israel, né? Que o mundo acha que está caindo aos pedaços, etc., e que lá em Jerusalém está tudo tranquilo, isso e aquilo e tal. Mas o que mais me chamou a atenção no vídeo foi que ele citou que em 1948, quando Israel se tornou uma nação, eles tiveram guerra, né? Porque a todo momento eles têm guerra. O mundo odeia Israel. O mundo odeia Israel. E aí o que acontece? Naquela ocasião, com 650 soldados, eles derrotaram 7 civilizações em volta, 7 países diferentes. Na época, eles triplicaram o tamanho deles, com 650 homens. Aí o rapaz disse assim, né? Israel está debaixo da mão do poderoso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, tal, tal. Até aí estava 1000 maravilhas, mas aí ele deu uma vacilada no meu ponto de vista. E ele disse assim, se com 650 nós derrubamos 7 nações, né? E o último censo, o último recrutamento foi de 320 ou 360 mil soldados. Então, quer dizer, parte deles, ou aquele jovem está colocando a esperança na força do braço, no alto poder de guerra que eles têm, e se esquecendo do verdadeiro Deus, que ele mesmo declarou um pouco antes, né? E aí esses dias estava lendo os Salmos, acho que até o Salmo 73, que vai falar sobre os Salmos de Davi. E aí veio na minha mente, se o povo de Israel simplesmente, porque eles têm Davi como um ídolo praticamente, né? Eles vão no seu túmulo, eles choram, eles lamentam, eles fazem um monte de coisa. Então eles ficam ali adorando a Davi, em vez de adorar a Deus, ao único Deus, né? Mas se eles entendessem qual é a motivação de Davi, qual é a razão de Davi ter tanta estratégia, qual é a motivação de Davi ter tantas vitórias, tanto sucesso, tantas guerras que ele conquistou, né? Então eles olhariam exatamente para o Deus de Israel e não se preocupariam com o seu exército ou a força do braço, etc., né? O próprio Davi, infelizmente, num certo momento ele fez isso, ele queria saber quantos homens ele tinha. E Deus puniu. Por quê? Porque a nossa busca tem que estar no Senhor, a nossa confiança tem que estar em Deus. Então, se Israel hoje entender quem é o Deus de Davi, quem é o que dava estratégias para Davi, quem faz as coisas para Davi, Israel vai mudar, né? Muitas coisas. Mas, enfim, eu queria colocar aqui exatamente essa questão que Israel tem uma confiança no seu exército e Davi tem uma confiança em Deus. E lendo os Salmos, você vai se deparar com vários textos que ele disse assim, não tardas em me abençoar, Senhor esqueceu de mim, Senhor, inclina os teus ouvidos para mim, né? Então imagina que um cara desse tinha uma tremenda intimidade com Deus. Ele teve um momento de erro, às vezes a gente olha para Davi e vai pensar justamente naquela questão do erro, mas quantos acertos, quantas maravilhas ele teve, quantas conquistas, né? Então foi muito bênção Davi, para nós, para o reino de Deus, etc. Queria que abrisse Salmo 70, do 1 ao 5. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me, Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem, aham. Folguem, alegrem-se em ti os que te buscam. Aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Mas olha o 5. Eu, porém, estou aflito, necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Imagina um cara desse para falar assim com Deus, né? Eu imagino que o cara tinha muita intimidade. Tanto é que a própria palavra nos garante isso.
que ele era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que tinha lá os seus momentos com Deus. Tinha os seus momentos de intimidade com Deus. Porque se é um cara que não tem tamanha intimidade, eu não vou virar para um estranho e falar, apressa-te em me ajudar. Posso virar para um amigo, para um conhecido, me ajuda, me socorre. Mas virar para um estranho e falar, vem cá me ajudar. E ainda da forma que ele fala, apressa-te, né? Esqueceu de mim, né? E outros salmos também. O que eu queria ministrar nessa noite é relacionado ao Espírito Santo, dessa intimidade que ele tinha com o Espírito Santo. Desse momento, mas vamos falar que o Espírito Santo veio depois em Jesus. Não, eu creio que ele estava aqui o tempo todo. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito parava sobre a face das águas. O Espírito já estava aqui. O Espírito do Senhor veio sobre mim, outros dizem, né? Então, o Espírito do Senhor, ele estava constantemente. Mas como que eu consigo atrair um pouco o Espírito Santo para a minha vida? Porque quantas vezes eu orei e disse assim, Senhor, afasta de mim tudo aquilo que não te agrada. Mas a hora que ele começava a fazer, não, mas nessa área não. Não, o Senhor pode mudar tudo, mas esse pontinho, será? Eu me lembro de um pecado, e a Bíblia nos diz que o pecado nos afasta de Deus. E aí eu tinha um pecado que eu gostava muito, a minha carne gosta, eu gostava muito, e eu constantemente errava naquela área. E aí então simplesmente um belo dia eu comecei a ter um relacionamento com o Espírito Santo, comecei a deixar aquilo um pouco de lado, e numa sexta-feira à noite, na realidade no sábado ia ter um culto dos jovens, e o Renan acho que me pediu para fazer abertura ou algo assim. E aí o que acontece? Na sexta noite eu pequei. Imagina que sumiu, que vazou, partiu. Imagina que eu fiquei orando, pedindo a Deus uma palavra para fazer abertura e tal, e senti aquele peso, aquela coisa, aquela angústia. Errei, justamente nessa área que eu não podia errar. Pequei justamente na onde que eu não podia pecar. E eu preciso do teu perdão, E eu passei um dia todo clamando ele, pedindo misericórdia. Acho que o culto era tipo 8h30, e umas 6 e pouco, 7 horas, ele me deu alguma coisa só para abertura. Mas mesmo assim, foi um choque para mim aquilo, né? E aí, a partir daquele dia, nessa área, eu tomei uma posição. Qual é melhor para mim? Isso que minha carne gosta ou o relacionamento com o Espírito Santo? Se eu prefiro ter um relacionamento com o Espírito Santo, então eu tenho que abandonar as coisas da carne. Dizia um pastor meu que existem 2 cães, 2 filhotes que você ganha, né? 2 gatos, que seja, e um você alimenta mais, o outro se alimenta menos. O que se alimenta mais vai ficar mais forte. Se eu alimento mais a carne vai sobressair. Se eu alimentar mais o espírito vai sobressair. Então, naquele dia, naquele momento, eu decidi alimentar mais o espírito e abrir mão daquela situação, por mais que seja prazer para mim, entendeu? Por mais que seja gosto para mim, por mais que me trazia momentos de delícia, vamos falar assim, mas não. A maior delícia é ter o Espírito Santo. A maior delícia é você estar numa situação e de repente você precisar de uma palavra e ele te dá uma direção. E você faz aquilo que ele te falou e as coisas acontecem. E aí você fala, poxa vida, é muito melhor isso do que o prazer momentâneo. Só que uma das formas que eu achei, ou que eu vi, ou que eu senti no meu coração, me aproximar mais do Espírito Santo foi através do jejum. Foi através do jejum e oração. Eu confesso que eu já fiz várias formas de diversos jeitos, não muitos, mas e por um momento eu parei, às vezes eu fazia uma vez por mês e de vez em quando. E aí de repente, finalzinho de novembro do ano passado, já vai para um ano, 11 meses. E aí então eu comecei a fazer. Eu comecei no sentido de somente água, de domingo, 6 horas da tarde, até na quarta, 6 horas da tarde. É um pouco difícil, é um pouco tal. Não vou falar para você fazer isso de cara. Vou falar para você começar aos poucos. De repente tem alguma questão de saúde, começa aos poucos, começa horas.
Começa momentos, começa períodos, e depois você vai prolongando. E eu comecei a fazer isso, e aí eu comecei a ver que muitas coisas iam mudando em mim. Na hora que eu menos percebia, uai, mas tá estranho, uai, mas tá, né? Mas e as coisas iam saindo, né? Tem um livro aqui na biblioteca, que é Irmão Mahesh, acho que é Shavda Mahesh, Mahesh Shavda, um negócio assim. Ele é um hindu. Com 11 anos ele era filho dos hindus. O pai dele era conceituado, o pai dele já tinha falecido. E a família dele era muito tradicional. E aí então simplesmente ele pega, um dia alguém bate palma, uma pastora batista bate palma na casa dele, pede um copo d'água, e ele vai dar um copo d'água. No final ele, na hora que vai pegar o copo d'água, ela dá a Bíblia para ele, não fala nada. Só pediu água e entregou a Bíblia. Só isso. E aí ele foi começar a ler. Não vou falar muitos detalhes, porque o livro está aí para quem quiser ler. Mas é um livro que me inspira a jejuar. Se você pensa, se você tem ideia em jejuar, só para ter uma base, né? O máximo que eu fiz foi 7 dias, só em água. Esse cara, ele fez 40 vezes, 30 vezes de 40 dias, para depois poder escrever esse livro. 30 vezes de 40 dias, para depois escrever o livro. Então, ele tem um pouquinho de autoridade sobre o assunto. Então, é um cara que nos inspira, nos instrui, nos ajuda. No começo do jejum, primeiro dia, dor de cabeça? Dor de cabeça. Fui procurar em várias situações, é um fator biológico. Principalmente se eu como carne vermelha. Então, Marcos Mazon, domingo almoço, carne vermelha, segunda-feira, batata. Se for segunda, terça, quarta, não importa. Segunda-feira, batata, dor de cabeça. Às vezes, meio-dia, 2 horas da tarde, vai até umas 9 horas da noite, se eu não tomar um remédio para dormir, para tirar a dor de cabeça e já ir deitar. Entendeu? Mas o que é? Uma questão fisiológica. Eu fui procurar saber e é exatamente isso. É uma contaminação que o nosso corpo tem, que a carne vermelha nos contamina, e aí ela demora para fazer a digestão, e quando você ingere mais, ela não percebe. Mas quando você tira, então o seu corpo sofre. Né? Depois do primeiro dia? Não. Depois do primeiro dia, não. Mas você acredita que Deus pode sustentar nesse período? Eu acredito. Quando eu fiz jejum de 7 dias, eu comecei no domingo de manhã, comecei no domingo às 6 horas da tarde, e ia acabar no outro domingo, 6 horas da tarde. E aí na quinta-feira eu fui pedalar com a Silvia. E aí, você vai pedalar amanhã? Vou normal, tranquilo. Mas, não, estou de boa. Eu estava no quarto para o 5º dia, tá tudo certo. Fui na roseira, voltamos, tal, tudo tranquilo, só na água. Tranquilo. Aí depois chegou no sábado, teve lá na irmã, lá teve o café da manhã, né? Marcamos o café da manhã e marcamos o churrasco para depois do almoço. Beleza, tranquilo. Fui até, não sei se foi roseira, se foi Cosmorama, fomos, voltamos. Parei lá, o povo tudo tomou café da manhã, eu de boa. Não vai fazer, não. Ana Maria está aí, o Araújo está aí. Mas enfim, aí depois churrasco de novo, né? Beleza, tranquilo, fomos em casa, tomamos um banho, voltamos, lavou a carne da Silvia, tudo certo, participamos lá no negócio. Mas em jejum, poxa vida, o Mazon comer carne, já pensou o Mazon aguentar? Mas se eu entendo que o Espírito Santo e a palavra, a Bíblia não está aqui, mas se a palavra ela me sustenta, está no meu celular, né? Mas enfim, se a palavra me sustenta, ela vai me sustentar. Como eu disse para o doutor outro dia, se a minha fé é para curar dor de cabeça, ele só vai curar dor de cabeça. Se a minha fé é para me sustentar 7 dias, ele vai me sustentar 7 dias. No primeiro dia eu tenho fome. 1 dia, 3 dias, 7 dias, no primeiro dia eu tenho fome. É uma questão eu com a minha carne, eu tenho que lutar contra ela. Não, eu te rejeito, eu fiz um propósito, eu vou cumprir meu propósito. Entendeu? Então, são detalhes que, e muitas vezes, ou melhor, vou mudar o assunto, poucas vezes a gente escuta falar isso nas igrejas, né? E aí esse livro chegou até mim, na realidade eu comprei do orvalho.com, que é do Luciano Subirá, e ele também escreveu um livro sobre a questão do jejum, né? E ele fala, uma vez ele questionou o pai dele, ele já tinha uns 18 anos, ele perguntou para o pai dele, mas o senhor jejua? Né? Ele falou, eu jejuo. Mas o senhor nunca me falou nada. Então, mas eu te diz que se você se mostrar que você, estou jejuando, estou fraco e tal, não sei o quê, então isso daí você ganhou o galardão dos homens e não ganhou o galardão de Deus. Mas o próprio Luciano virou para o pai dele, que também era pastor, né?
E disse assim, mas se o senhor tivesse me ensinado, será que eu não teria feito mais vezes? Será que eu não teria feito em outras quantidades ou de outras formas? Eu fui procurar em outras pessoas. O irmão Mahesh foi um cara que inspirou ele a fazer os jejuns, entendeu? Então, a questão do jejum, eu entendo que existe um mito, existe talvez uma questão de falar sobre ele, etc. Mas há uma necessidade de a gente fazer. Nesse próprio livro do irmão Mahesh, ele fala de você, quanto mais você jejua. Quando eu orava, Senhor, arranca de mim tudo aquilo que não te agrada, com o jejum começa a fazer. Porque aí você está mortificando a sua carne. Com o jejum começa a acontecer as coisas. Por quê? Você está mortificando a sua carne, você está alimentando o Espírito Santo, você está dando liberdade para ele fazer o que ele quer. Do contrário, a hora que a coisa começava a apertar, não, nessa área não. Mexe em tudo, mas nessa área não. Então, e aí o próprio livro do irmão Mahesh, ele também fala sobre a questão de ter jejum, não como às vezes uma vez por semana, ou até mesmo uma vez por mês, ou a cada 15 dias, de ter um hábito, né? Aí ele cita sobre alguns pastores de jejuarem 2 vezes por semana, e aí cada um. Como você faz? Eu, dependendo da semana, geralmente é um dia, ou faço 3 dias juntos, e aí depende, de acordo com o que Deus der. Algumas semanas eu fiquei sem jejuar, não foram tão fáceis, né? Uma semana em si, há um tempo atrás, eu falei, não, essa semana eu quero tirar. Aí eu ainda escutei algo, tipo assim, quinta, sexta e sábado. Amanda vai estar aí, que não sei o quê, que não sei o quê. Foi uns dias terríveis. Se eu tivesse escutado, se eu tivesse jejuado, para finalizar, nem em casa ela não foi. Entendeu? E aí, então, se eu tivesse escutado, se eu tivesse feito, eu não teria evitado algumas coisas. Entendeu? Então, às vezes ele fala com a gente, não que ele não fala, na realidade ele sempre fala conosco. Mas se eu estou sensível para ouvir a voz dele, será? Será que quando ele fala eu estou sensível para ouvir a voz dele? Quando meu pastor fala alguma coisa, às vezes eu não quero muito escutar. Imagina quando ele fala. Você fala, isso daí não é pensamento, né? Não é real isso é loucura e tal. Mas enfim, então, o meu desafio nessa noite, o meu desejo nessa noite é te instigar, a te provocar, a te induzir, não, mas é te colocar aí uma questão de que eu posso jejuar, pode, mas eu tenho problema disso, tenho problema daquilo, mas eu preciso, creia que Deus pode te sustentar. Começa a fazer por horas. Se você quiser fazer para emagrecer, não é esse jejum, é jejum intermitente, 6 horas, 8 horas, 12 horas, 16 horas, 18 horas, entendeu? Isso é jejum para emagrecer. O jejum aqui só na água, por exemplo, ele emagrece, é lógico que emagrece. Eu elimino 1,1 kg por dia, os dias que eu estou de jejum, aproximadamente. Até 3 dias, depois aí começa a diminuir, né? Mas enfim, um dia pedalando, fui até Cosmorama com a Silvia, e de manhã eu pesei em casa, e na hora que eu cheguei em casa eu tinha ido 2,3 kg. Só em Cosmorama e voltar, imagina, né? Parece que não é nada. Mas porque eu já estava alguns dias, e aí coincidiu que aquele era o último dia. Entendeu? Mas mesmo assim, se você acreditar que Deus te sustenta, que Ele te dá direção, não faça nada por loucura, não faça nada porque, mas vamos faz 3, mas vamos faz 7. Não faça isso. Mas peça a Ele, peça a direção dEle, para você começar. E faça isso virar um hábito na sua vida. Ok? E com isso, eu passei a ter um certo relacionamento com Deus. Se você quiser anotar aí, Bruno, o título que eu escolhi é O Jejum Te Aproxima do Espírito Santo. Então, através do jejum contínuo, vamos sendo transformados por Ele, a cada dia, a cada momento. Tem muita coisa para melhorar ainda, estou no processo de transição, mas eu creio que muitas coisas já foram ficando para trás, por dar prioridade para o Espírito e não para a carne. Se puder abrir aí, Eloy, Mateus 6, do 16 ao 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam,
Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Eu tinha uma funcionária que fazia faturamento lá na empresa, Carla, e no decorrer do período, né, do processo, um dia ela virou para mim e falou assim: o senhor está jejuando, né? Como você sabe? Estou normal, estou trabalhando todos os dias normal. Eu falei: porque o dia que o senhor está jejuando, o senhor toma água. E o dia que o senhor não está jejuando, o senhor toma tereré o dia todo. Olha, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Nos dias que eu estou jejuando, o tereré é um prazer para mim. Então eu evito o tereré, eu não tomo tereré. Do contrário, nos outros dias eu tomo, até em casa e etc. Então, imagina, eu olhei assim e falei: nossa, eu não tinha observado, e ela sentada ao meu lado, sem dizer nada, ela começou a observar. Ué, por que tem dia que ele toma tereré e tem dia que ele não toma? Aí, coincidentemente, toda segunda-feira ele não toma. É alguma coisa, tal. Aí, até que ela não aguentou e ela fez essa pergunta. Então, você vê, e aí outras mudanças, as pessoas começam a notar, começam a ver na gente, e às vezes a gente nem percebe que está sendo mudado, está sendo transformado, mas ele vai fazendo. O jejum, ele tem que ser um estilo de vida, ou seja, algo contínuo. Não adianta fazer uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, e querer transformação, e querer mudanças, e querer. Há uma necessidade de fazer um jejum constante. Tem várias pastoras que fazem 2 vezes por semana, tipo quarta e sexta, outros tanto, e aí assim por diante. Deus pode ministrar o seu coração. Para mim, eu faço de domingo para segunda, e segunda-feira, para mim, é o dia mais difícil na empresa, porque toda segunda-feira os caras amanhecem lá, os funcionários, as funcionárias, é pão, é mortandela, é requeijão, tudo na segunda-feira. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, é mais tranquilo, ou nem tem. Mas na segunda o trem bomba. E eu chego lá, olho tudo aquilo, enfim, tá bom, tá tudo certo. Glória a Deus. É o Senhor que está me sustentando, é o Senhor que me guarda, me livra. E é Ele que me deu essa direção, então eu preciso de praticá-la cada vez mais. Porque se eu quero ter mais a aproximação dEle, se eu quero ter um relacionamento maior com Ele, se realmente estar com Ele é mais importante que os desejos da carne, e além de vários benefícios que Ele acaba te trazendo para o teu corpo. Marcos 9, do 17 ao 29. É isso. Marcos 9, 17 ao 29. E da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-se o meu filho, quem tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, desde despedaça, ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo a que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água e para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto.
Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Eu disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Sabe, tem muitas coisas dentro do jejum, né? Tem os nossos pastores, o pastor Marcos me ajudou muito em relação a isso. Se faz o jejum certinho, arrisca. Confesso que ainda não consegui. Ué, mas como assim? Porque jejum exatamente arrisca, ele me orientou. A hora que eu tiver o meu almoço, então eu compro lá uma marmita, se eu não vou comer, e dou para alguém que tenha fome. E como eu geralmente estou na empresa, eu não saio para lado nenhum. Então, tem algumas coisas que eu preciso melhorar ainda nessa área. Mas, de repente, ali fala de incredulidade, fala de aumentar a minha fé. Talvez a minha incredulidade, será que eu vou conseguir ficar um dia só na água? A maioria me conhece, sabe o tanto que eu como. Sabe o tanto que eu amo carne. E ficar um dia, 3 dias, 7 dias, ficar no meio de um jejum, num churrasco, é só Deus mesmo que pode sustentar. Mas se eu entender que Ele me sustenta, se eu entender, você já fez mais tempo? Só na água não. Talvez a minha fé não surgiu ainda para 10 dias. Talvez eu estou precisando de que Ele me ajude para virar 10 dias, 15 dias, 20 dias, talvez, quem sabe, 40, como Ele mesmo fez. Talvez a minha fé seja só para uma dor de cabeça. Talvez seja para curar um osso, uma coluna. Mas talvez para levantar um paralítico, talvez minha fé ainda não seja. Eu preciso exercitar ela. E quanto mais eu tiver relacionamento com Ele, menos difícil, não é que vai ser mais fácil, mas menos difícil isso pode acontecer. As coisas acontecerem, Ele me usar para alguma coisa. Mas eu preciso de ter um relacionamento com Ele, aumentar o meu relacionamento com Ele a cada dia. Buscar, eu vejo várias formas. Eu, por exemplo, quase não escutava música, louvor. E eu ligo Spotify aqui, aí ele fica no carro, ele fica em casa, ele fica no computador, eu saio para pedalar, ligo uma caixinha de som. Hoje eu escuto música no meu dia, pelo menos em 70% do meu dia. 60%, 70% do meu dia todo, se eu estou acordado, eu estou escutando música, geralmente. E antes era coisa que eu não fazia. Eu gosto muito de palavra, de leitura da palavra. Isso, ok, beleza. E oração. O pastor Marcos vem estimulando aqui o pessoal a estar orando, aumentar o nível de oração, aumentar as condições de oração, as formas, etc. Começa o despertamento. Não sei se vai dar para entender aí, mas isso em 97, quando eu tinha o primeiro caminhão de guincho, um dia Deus me deu uma palavra só. E aí eu coloquei no painel do caminhão, né? E eu já contei essa parte aqui ali em Cosmorama, que eu estava levando um rapaz. Mas a palavra é justamente essa. Ore. Eu coloquei como meu fundo de tela e eu fico olhando para isso constantemente. Toda hora que eu abro meu celular, está aqui, ore. É uma motivação, é algo que me instrui, me instiga, me chama a estar em oração. Estar mais tempo em oração. De repente, mais tempo no YouTube, mais tempo no Instagram, ou mais tempo orando. Um dos motivos que eu gosto de pedalar sozinho é justamente por causa disso, porque aí eu tenho momentos a mais com Ele. Eu gosto de ficar sozinho, tenho momentos a mais com Ele. Né? É de cada um. E é exatamente isso que eu queria deixar nessa noite, sobre a questão do jejum. Te levar você a começar a ter experiências nessa área. E eu te aconselho e eu te digo que vai te ajudar muito em várias áreas da sua vida. São experiências maravilhosas. São coisas maravilhosas. Você percebe realmente Ele te sustentando. Você percebe Ele realmente se relacionando mais contigo. Você percebe nitidamente Ele te ouvindo. Imagino que Davi tantas vezes falou com Ele porque realmente tinha intimidade com Ele. Tinha uma intimidade tremenda com Ele. Será que meu nível de intimidade está meio próximo do que Davi tinha? Dá para mim aumentar um pouco mais. Por isso que tem essa palavra aqui. Ore. Ore mais, jejue mais.
Não adianta só jejuar, jejum e oração, como estava no versículo aqui. Então, minha palavra nessa noite é que nós possamos a cada dia mais despertar para essa área, despertar para o jejum. Amém?